O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial. É a estreia do podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança, escritor internacional. Vamos estar abordando aqui o tema sobre recursos humanos, gestão de pessoas, liderança, carreira, tendências corporativas. E o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h30, horário Brasil, pela Nova TV Alto Tietê. Siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta com o podcast Gestão em Pauta. E hoje vamos ter um bate-papo sobre Virei Líder, e agora? Curta, comente, compartilhe, a sua participação é fundamental para o sucesso do programa. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com o Jackson Dorta. Ele é especialista em liderança, CEO do Líder Club, presidente da Associação de Rotarianos de Guarulhos, tenente-coronel da Polícia Militar. Eita, quanta experiência! Jackson, seja bem-vindo. É um prazer ter a sua participação aqui no programa Gestão em Pauta. Cláudio, grande honra estar aqui, né, realmente já nessa vibe desse programa, que eu tenho certeza vai ser um marco aqui na cidade de Guarulhos, em a gente poder trazer todas essas informações tão relevantes como gestão, falar sobre gente, né? Quando você fala de liderança, nós falamos de pessoas, falamos de gente. Então, tenho certeza que será um programa que trará muitos ganhos para a nossa cidade e não só para a cidade, né? Hoje, quando a gente está aí, estamos na rede social, estamos no mundo. Então, nós vamos compartilhar, construir ideias que eu tenho certeza vão poder mudar a visão das pessoas, principalmente para gerar resultados extraordinários. Grande honra estar aqui. Poxa, Jackson, bacana. E essa é a ideia mesmo, né? É levar o programa para o mundo, para levar conhecimento, informação, ter grandes convidados aqui como você. Aliás, Jackson, você eu considero uma grande pessoa que eu tenho uma grande admiração. Fale mais um pouco sobre você, sua carreira. Bom, legal. Bom, pessoal, é bacana, né? Estou vendo aqui, a gente olha aqui, olha lá, muito legal, né? E esse ambiente realmente de podcast, né, Cláudio? Eu acho que assim, essa coisa que tira aquela seriedade um pouquinho a mais que quando a gente está na televisão, né? Você que já participou de programas, participa aí. É muito legal estar aqui hoje para a gente compartilhar ideias sobre liderança, que é o que me encanta hoje, né? Mas antes de começar aqui, eu tenho que fazer o meu reconhecimento e o meu agradecimento a um cara que é um visionário, tá? Que é o Gilberto Silva, que é o cara que acho que está quebrando várias barreiras aqui na nossa cidade. Nós que somos de Guarulhos, nós temos uma coisa que é muito significativa. Nós sabemos a dificuldade que é Guarulhos conversar com Guarulhos, né? Então você pega aqui,
Imagina uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, nós não temos um canal de televisão, né? Nós não temos uma rádio FM. Parece que agora as casas André Luiz terá, mas ela é muito mais focada a uma questão própria da Casa André Luiz. Das características dela, né? Sim, sim. E também de falar, talvez, acho que um pouco sobre a questão da linha espírita deles e tal. E tudo bem, mas imagina uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e que você não tem efetivamente canais de comunicação que abrangem toda essa população. E eu vejo, sinceramente, com a chegada dessa ferramenta de comunicação aqui, idealizada pelo nosso irmão, o Gilberto Silva, realmente nós vamos poder quebrar muitas barreiras. Como você já apresentou um pouquinho, daqui a pouco eu falo mais pragmaticamente, né? Mas como eu trabalho na Polícia Militar, então a gente tem uma visão muito grande de Guarulhos, muito clara, e Guarulhos é um monstro. Guarulhos é um monstro e o que acontece? Guarulhos não conversa com Guarulhos, né? Então, eu sinceramente entendo que nós vamos conseguir fazer muitas coisas positivas para a nossa cidade, mostrar também para fora o que é Guarulhos, porque como a gente não tem um canal eficiente, então às vezes o pessoal fala assim, pô, Guarulhos é a cidade que tem um aeroporto? Meu irmão, Guarulhos é uma cidade, tem quase 1,5 milhão de habitantes, acho que o próximo censo já vai bater o martelo em cima disso. Nós somos uma cidade, somos o segundo parque industrial do estado de São Paulo, nós temos mais de 900 mil eleitores, ou seja, Guarulhos é uma cidade realmente que faz a diferença. Nós estamos do lado da capital, nós só passa por aqui a Dutra, a Ayrton Senna e a que vai lá para Minas, a Fernão Dias. Então, olha a convergência que nós temos aqui de grandes rodovias, grandes corredores, a questão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, Guarulhos é um monstro, né? E eu tenho certeza que esse canal que nós estamos abrindo aqui vai poder conectar Guarulhos com Guarulhos e Guarulhos com o mundo. Verdade. Eu tenho certeza disso. Então, muito legal. E parabéns para você pela iniciativa. Também falar de gente não é fácil, né, Cláudio? A gente que trabalha com gente sabe que, né, o problema dos negócios são as pessoas, né, na verdade. E também a solução dos problemas também são as pessoas. Então, a gestão de pessoas é fundamental. Verdade, então, gratidão pelo convite. É uma grande honra estar aqui. E lá, pessoal, falar um pouquinho, né, da minha história para a gente nortear um pouquinho, né? O pessoal sempre fala nivelar, né? Nivelar um pouco o conhecimento. Então, pessoal, meu nome é Jackson Dorta, né? Eu basicamente sou um buscador e semeador. Então, eu gosto dessas duas definições. Hoje, eu estou à frente do Leader Club. O que é o Leader Club? É uma grande plataforma de desenvolvimento pessoal, onde nós ajudamos em 4 áreas de conhecimento específica. Nós falamos sobre liderança propriamente dita, e quando nós falamos, nós temos uma metodologia exclusiva do Leader Club. Então, nós ajudamos efetivamente as pessoas a se desenvolver como líderes. E a gente vai falar muito sobre líder, que é muito legal. A segunda área de conhecimento que nós temos é a questão de educação financeira. Eu acho que é fundamental. Nós vivemos uma sociedade em que a base das relações é o dinheiro, e entender como funciona o fluxo do dinheiro é fundamental. Então, a gente fala também sobre educação financeira, planejamento estratégico, que é uma coisa que impressionante, né, Cláudia? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela foi contratada para ser RH de uma empresa de médio porte, tinha 350 funcionários, né? Mas aí ela estava andando com um dos sócios, eram 2 irmãos, né? Em um determinado momento ela parou na frente do Visão, Missão e Valores e falou assim, nossa, que da hora esse Visão, Missão e Valores, tal, né? Aí um dos donos, o irmão que ela estava andando, ele falou assim, colocaram esse negócio aqui, porque agora a gente tem que ter um certificado não sei do que lá, e tem que ter isso daí quando os caras vêm avaliar. Ou seja, uma empresa, 350 funcionários, e a hora que a gente fala da questão de gestão da qualidade, ainda é olhada como um incômodo necessário para a gente ter uma certificação. Então, nós falamos muito sobre planejamento estratégico, e o último a gente fala sobre gratidão. Né? Gratidão. Poxa, Jackson, o que gratidão tem a ver com tudo isso? Gratidão é aquela parte que nos conecta com uma força maior. Exato. É a postura, é a atitude, é o olhar. Então, lá nós trabalhamos efetivamente que se você entender o que é gratidão, tudo na sua vida toma uma outra dimensão. Né? Verdade, Jackson. Então, isso é o Leader Club. Então, a gente trabalha nessas 4 áreas, tudo isso daí tem toda uma metodologia, já está tudo formatado e ajuda você a encontrar o seu melhor. Basicamente, isso é o Leader Club. Minha formação profissional
Hoje já na reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, me aposentei como tenente-coronel. Tenente-coronel. Essa aqui, acho que o negócio é fraco, meu. Não faz, bota para rodar. Mas, é impressionante, porque assim, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, né? Por que nós levamos tão a sério a questão do planejamento? Porque numa empresa, se você erra um planejamento, você vai perder talvez uma linha de produto, um cliente, ou vai ter um prejuízo ao próximo. Na Polícia Militar, quando nós planejávamos uma grande operação, se nós errássemos, nós colocávamos vidas em risco. Verdade, são vidas. A lógica é outra. Então, pessoal, eu acho que é muito isso, por isso que eu dou tanto foco na questão do planejamento. Então, eu terminei como tenente-coronel da Polícia Militar, depois de 32 anos, e é muito bacana porque o livro que nós vamos falar, inclusive, tem uma fase muito do que eu aprendi ao longo desses 32 anos. Porque o que acontece? Nessas experiências, eu fechei praticamente a minha carreira, a última fase da minha carreira, os últimos 3 anos da minha carreira, eu consegui fazer, eu fui idealizador, planejei e comandei 3 das maiores operações de polícias integradas que já aconteceram aqui. Caramba. A história de Guarulhos, com certeza. Caramba. E acredito que uma das maiores na história do Brasil. Então, tem uma palestra espetacular chamada Liderança para Fazer Acontecer, onde eu mostro passo a passo como que eu construí essa grandiosa operação, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ter essas grandes marcas na minha carreira como policial militar. Junto com isso, eu sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, sou formado em educação física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a primeira escola de educação física do Brasil, né? Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que já teve vários nomes, mas a história, ela já fez muitas coisas que marcaram a história do Estado de São Paulo e marcaram a história do Brasil, né? E também, aí eu sou mestre em Ciências Policiais de Ordem e Segurança Pública, né? Uau, que bacana. Dentro desse escopo mesmo da minha carreira, mas também é um mestrado que me dá muito orgulho, porque foi uma grande luta para conseguir concluir esse mestrado. Então, dentro dessa área, eu basicamente é a minha formação, né? Então, dentro da Polícia Militar, dentro do Mackenzie, que é uma das maiores escolas de administração, o curso é um dos melhores do Brasil, né? A Escola de Educação Física, e a gente toca algumas coisas ainda que são bem significativas. Por exemplo, eu sou educador financeiro, né? Então, é muito legal que eu já passei a fase da minha vida em que o meu salário caía para cobrir o cheque especial, né? Quem tá lá, né? Aquela câmera, velho, ó. Eu sei que você que está me assistindo aí, eu sei que você já caiu o salário para cobrir cheque especial. Por quê? Porque não se fala em educação financeira na escola, não se fala em casa. Verdade, não se fala. Não se fala. E imagina eu me formei na Academia do Barro Branco, eu tinha 25 anos de idade, e aí é o seguinte, eu não tinha salário, mas eu tinha cheque especial. E aí, o que você faz? Meu, cheque especial. Então, e hoje, assim, é muito legal quando falo de educação financeira, as minhas escolhas em questão de educação financeira hoje me dão uma condição de eu estar aqui trabalhando, é uma escolha minha. Porque se eu quisesse, eu poderia parar hoje de trabalhar e eu manteria um padrão de vida bom até o final da minha existência. Sim, sim. Então é muito legal, por quê? Porque eu entendi como funciona o dinheiro, entendi como que funciona o sistema financeiro, e a partir daí, hoje a gente tem o dinheiro investido, enfim. Se eu quisesse parar hoje, eu poderia parar. E junto com isso também, daí como nós falamos da questão de planejamento, hoje eu sou facilitador na área de IDM, que é Innovation Decision Mapping, e eu tenho 2 eventos que são muito bacanas na minha vida. Isso aí só para mediar as informações da prova. Primeiro, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Eita, velho! Jackson, o que é o caminho de Santiago de Compostela? Velho, É caminhada, não é isso? Caminhada por não sei se é dias, é isso? Sim. Olha, é uma rota iniciática, né? Quando se fala iniciática, é de autoconhecimento. Tá. Que sai do sul da França e vai até a cidade de Santiago de Compostela, já próximo ao Atlântico. Então, são só 800 quilômetros andando.
800 quilômetros andando. Então, eu sempre ressalto isso porque foi uma experiência diferenciada na minha vida, né? Você ali, dia após dia, você com você, caminhando e você podendo calar as coisas e focar em você, foi espetacular. E ainda junto disso, né, tem uma outra, um outro evento que eu conduzo que também me dá muita alegria, né? É um evento muito significativo, que é o Festival Místico Esotérico de São Tomé das Letras, né? Então, São Tomé das Letras é uma cidade aqui no sul de Minas Gerais. Ela tem essa marca de ser uma cidade mística, como alguns falam. Mística quando fala de mistérios, porque lá tem muitas coisas bacanas que acontecem, né? E as pessoas sentem a energia da cidade. E já esse é o 8º ano que nós conduzimos o Festival Místico Esotérico de São Tomé das Letras. Então, é bacana que eu sempre falo que esse festival é onde eu lapido, trabalho e desafio a minha fé. Porque, assim, esse festival tem tudo para não acontecer. E nós estamos indo para a 8ª edição com um monte de demandas, com um monte de desafios, mas todos os anos acontece e cada ano traz uma surpresa espetacular. Então, Cláudio, é bastante coisa, mas de coronel comandando a operação, para cara lá em São Tomé das Letras vendo disco voador, imagina o que a gente já vivenciou nessa vida, meu irmão. Pô, Jackson, mas isso aí traz uma experiência, um conhecimento riquíssimo, né? Assim, e assim, hoje você também é palestrante, né? Presidente também da Associação de Rotarianos do Rotary Club, né? E assim, eu acredito que a carreira militar é o que te proporcionou toda essa experiência, porque você bem falou aí a questão do planejamento, né? Porque numa carreira militar, eu entendo isso, lá tem que ter muito planejamento, né? Resiliência, liderança, né? Poxa, então, quer dizer, eu acredito que na carreira militar, eu acho que foi um open na sua vida que te trouxe essa experiência, essa bagagem, para você poder contribuir hoje, né? Com as suas palestras, com os trabalhos que você realiza, né? Sim. E aí, falando nessa questão de liderança, Jackson, até em relação ao tema, que é virei líder. E agora, Jackson? Muito legal. Como é que eu faço? Não, isso é muito bacana, né? Porque tem algumas coisas que você tem que aprender na porrada na vida, né? Então, se alguém acha que é mais fácil para alguém, então, assim, por exemplo, quem está assistindo, né, pode olhar e falar assim, pô, mas é fácil pro cara, porque o cara é bonito, é inteligente, é forte e tal, então ficou mais fácil. Então, quem está assistindo viu que não é nada disso, né? Só que não. Aliás, aqui tá bonito, né, pessoal? Porque tô eu e o Cláudio aqui, ó, os dois aqui com deficiência capilar, né? E vocês podem ver que, ó, os fones aqui a gente tá parecendo mais um ET, né? Então, o bagulho aqui é louco, né? Mas, mas a gente tem história, né? Então, meu irmão, assim, quando eu tava pensando vários livros que... E é o tema do seu livro, inclusive, sim, exatamente. Que é Virei Líder e Agora. Então, e é muito legal porque daí a gente começa a organizar as coisas. E a primeira ideia que me veio foi justamente o seguinte. Qual a dor que esse livro cura? É aquele cara que está assumindo uma função de líder e não sabe o que fazer. Você entende? Então, assim, acho que a dor é uma dor... Pô, e agora? Como é que eu vou me impor na minha equipe? Como é que eu vou conquistar a minha equipe? Eu quero que a minha equipe me respeite pela dor ou pelo amor? Jackson, mas como assim? Esquece. Eu vou falar uma coisa, Cláudio. As ideias que já colocaram sobre líder é aquele que conduz, é aquele que segue. É papo furado. Eu vou falar na câmera lá agora. Pessoal, é papo furado. Sabe por quê? Eu sempre tenho comigo uma figura emblemática. Cláudio, quem foi o maior líder que já pisou nesse mundo? Jesus, né? Beleza, concordo. Grau, gênero e número. É um cara tão fodástico que 2000 e tantos anos, nós estamos em 2023 anos depois que esse cara passou por aqui, hoje ele ainda transforma o mundo. E outra, quantos livros ele escreveu? Nenhum, né? Dentro das ideias que a gente tem normal, nenhum. Porque todos os livros que são referenciados, que falam dele, nenhum foi ele que escreveu. Em especial na Bíblia, que as igrejas acompanham. Então, assim, agora, esse cara foi idolatrado, foi ouvido, todos o seguiram, todos entenderam a mensagem de amor que ele trouxe? Foi isso que aconteceu? Sim.
Não foi isso. O que fizeram com esse cara? Ah, não, em relação ao acontecimento, maltrataram, mataram ele. Ele tentou trazer ali o amor, né? Ele tentou ensinar pessoas ali, mas aí incomodou alguém e fizeram que... Né, Então, o maior de todos... Pessoal, isso daqui é muito bacana, porque assim, eu gosto de tocar nesses pontos, porque eu vou dizer para você, ó, via de regra, líderes que seguem seu coração são aqueles caras que eles vão quebrar a inércia, eles vão quebrar o sistema, eles vão quebrar... Pô, tem empresa que tá tudo certinho. Tudo, olha, já trabalhei em empresa que era assim, ó. Tava tudo certinho. O diretor já tava lá com o tempão, isso acontecia aqui. Mas a empresa, cara, ela não tinha vida. Ela tava no automático. Já deve ter já dado consultoria, que você entra lá, pô, sabe? E aí entra um cara que questiona, fala assim, ué, mas por que o departamento tal tem essa empresa que tá há tanto tempo e o nosso YouTube... O nosso canal no YouTube só tem 30 pessoas que assinaram, a gente paga 100 mil reais por mês. Putz, a hora que ele fala isso, daí já começa. Porque aquela empresa, o dono já é da sobrinha de um diretor. Aí ele cutucou aquilo lá, aí o cara já, pô, quem que é esse cara? Aí começa. Então, pessoal, liderança, essa coisa, líder, vai à frente. Meu, líderes de verdade, e aqui no final a gente vai falar isso, líderes do amor, se prepara para tomar porrada. Se prepara para tomar porrada, porque, velho, eu conto as histórias assim, e daí é só conto as pingas. Mas, velho, tem tombo pra caramba. Né, Jackson? Cada canelada que eu já tomei na minha vida. Agora, você quer fazer o que da tua vida? Sabe? Então, assim, e esse livro especificamente? Então, para esse cara que está assumindo a função de liderança, bicho, eu tenho acompanhado pelas redes, visto várias coisas sobre os top especialistas hoje que falam de liderança. Meu, cada abordagenzinha, água com açúcar, que, meu, legal, eu acho bacana. Mas é água com açúcar. Olha, quando você está lá, reúna a tua equipe, tal, veja as metas que são... Meu, é bacana, mas a chegada tem que ser muito mais estratégica. E uma coisa que daí eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus livros. Cláudio, eu tenho um privilégio muito, muito especial. Pela condição que me foi presenteada por Deus, e eu sempre falo assim, hoje eu venho de uma família humilde, normal, do interior do estado de São Paulo, lá de Pirassununga. Eu sou o filho mais velho de 4 filhos, meu pai é sargento do exército, minha mãe ela é cabeleireira. Do carinha que saiu lá de Pirassununga, para hoje um cara que está aqui conversando com o Cláudio Luve, num podcast. Sim. Ó, tem um cara lá em cima que falou, bicho, esse cara é feinho, esse cara é tal, mas ó, o cara tá a fim de fazer alguma coisa. Então, assim, é muito legal, porque eu tive... Então, dentro desse contexto, a Polícia Militar me propiciou uma experiência totalmente diferenciada. Porque eu tive centenas de chefes. Centenas de chefes ao longo da minha carreira. Às vezes, você está numa empresa, você fica lá e vai devagarzinho, você teve um chefe... 2 ou 3 diretores, 4 supervisores, foi aquilo que um dia você virou supervisor, depois diretor, e você teve aqueles caras que você aprendeu a vida inteira. Eu tive centenas de chefes. Imagino. Sabe? Agora, não é só isso que é legal, porque eu tive milhares de subordinados. Então, imagina o que é você ter a percepção de aprender com cada uma dessas pessoas. Tanto naqueles que detinham uma posição estratégica, que tinha uma determinada capacidade de fazer ou de poder, e o pessoal do operacional ali do chão de fábrica, que na polícia é diferente. Porque, bicho, para pensar, é louco. A polícia militar é assim, ó. Imagina se a gente está aqui e fala assim, meu, tá tendo um tiroteio aqui no hotel do lado. Todo mundo vai fazer o quê? Sai correndo pro outro lado. O policial militar, na hora que ele sabe que está tendo tiroteio, ele acelera a viatura para ser a primeira a chegar e para ir até o local. Então é louco, é insano esse processo. Então, dentro disso, eu acho que nós aprendemos muito, principalmente com essa diversidade de pessoas. E aí nós... De pessoas e de situações também, né? De todos. Então, eu tenho, olha... A diversidade que você deve ter passado... É muito legal porque, assim, muitas coisas, muitos bastidores eu só conto nos eventos presenciais. Sim. Né? E não falo, ninguém grava esse negócio aqui que senão eu vou ter que processar. Né? Mas não é, a gente vai contando histórias, porque tem histórias, que nem várias histórias do livro. Então, assim, o livro é muito gostoso porque tem muitas histórias que eu vivenciei. Então, o primeiro diferencial desse livro...
90% do livro são histórias que eu vivenciei. Tá. Então, eu não peguei o fulano que estudou em Michigan, o outro. Não, cara, dia a dia na operação. Dia a dia na operação. São coisas que você vivenciou na prática. Sim. Né? E isso aí é super top. Então, e o que eu percebi que é a maior dificuldade? Então, ao longo da minha carreira, eu comandei centenas de unidades. Centenas. E muitos como tenente, então eu assumi a função de capitão. Então, a gente teve uma oportunidade absurda de, por centenas de vezes, eu assumir função de comando. Então, aí a gente começa a entender o que é você chegar num lugar, o que é que eu chamo de resistência passiva estrutural. O que é resistência passiva estrutural? Meu irmão, você está numa empresa, chegou um novo diretor, todo mundo pá e fica esperando para ver qual que é a... Né? Como é que o cara vai conduzir o processo. É bem assim. Né? Tem um outro que já cola na banca, tem os baba que já que vai na cola. Meu, tem de tudo. Agora, 80-20. 80% das pessoas, todo mundo para e fica sabendo qual que é o cara, velho. Aguardar, né? Quantas vezes eu não trocou o comandante? E outra, eu sempre conto uma coisa que eu acho que é significativa. Eu, na mesma unidade, já fui o melhor oficial e o pior oficial. Trocou o comandante, o que chegou não tinha alinhamento comigo. Não, Jackson, olha o jeitão dele, ele faz isso, ele é cheio, ele dá palestra. Então, essa questão, por exemplo, eu sempre gostei de falar. Então, muitas vezes, falando, tá vendo? O cara aí, ó, fica falando, fica dando palestra em tal lugar, não sei o que tem, eu fiquei sabendo o que ele deu. E, enfim, já tiveram várias situações. Mas aí o que eu te falo, a chegada de um líder é fundamental. Por isso que eu escrevi esse livro. Virei Líder e Agora. E lá eu dou um passo a passo quais as estratégias que para mim sempre funcionaram quando eu chegava numa nova unidade. Sempre. Então, assim, tem várias situações. Aí, por exemplo, eu já te falo uma aqui. Me cita uma. É muito legal. Mas, assim, uma que eu gosto é muito do entrar leão e sair gatinho. E aí eu conto algumas histórias lá, mas o que é o entrar leão e sair gatinho? Várias vezes já tive chefes que assumiram. E outra, quando eu falo isso, só para a gente pontuar aqui. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar 32 anos na Polícia Militar, mas durante todo esse período, eu também tive a oportunidade de prestar consultorias na área de gestão, na área de treinamento, na área de vendas e na área de liderança. Isso depois? Não, durante o período da polícia. Durante o período você já desenvolvia esse trabalho? Trabalho, dava palestras em empresas. Tá. E eu fiquei, na verdade, 2 anos que eu pedi afastamento não remunerado da Polícia Militar, graças a Deus, porque tinha muita demanda dessa parte e é uma coisa que sempre me encantou fazer. Então, durante 2 anos, eu efetivamente fui para trabalhar nessa parte de palestras, e não só palestras, mentorias e planejamento de implantação de cultura de liderança. Tá? Porque, pessoal, eu às vezes vou em empresa assim, daí eu... Pô, Jackson, a gente quer ter líderes aqui. Primeira pergunta que eu falo, vocês querem ter líderes de verdade? Porque, pessoal, líder de verdade que eu falei, é o cara que vai enxergar a coisa errada e vai perguntar por que está errado. É o cara que vai meter o dedo na ferida. E muita gente quer só o gerente. E está tudo certo, porque o gerente, as qualidades do líder são as mesmas qualidades do gerente. Capacidade de comunicação, empatia, blá, 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 tudo igual. O que diferencia um gerente do líder, então? Resultados extraordinários. Líderes promovem resultados extraordinários. Agora, é fácil? Não é fácil. Não, na prática não. Então, com essa vivência, como eu falei, a questão do entrar gatinho e sair leão. Então, assim, por exemplo, eu acompanhei já numa empresa americana que o que aconteceu? Eles contrataram um cara que tinha experiência internacional, papapá. No livro eu conto bem mais detalhado isso, mas assim, pô, é o cara que já chega chegando. O cara já chegou, tal, pá, já trocou gente, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Em menos de 1 ano, o cara que foi contratado para ser CEO da empresa foi descontratado. Por quê? Porque, criou um ambiente horrível na empresa. Jackson, já passei muito por isso, viu, em empresas. O cara já entra, tal. Aí que eu falo para você. Aí qual que é a teoria Jackson Dorta? Entra gatinho para sair leão. Certo, ao contrário. Exata.
Quantos leões eu não vi entrar e sair pela porta do fundo? Poxa, também muitos. É verdade, Jackson. O cara entra leão, muda tudo, demite e tal, vai querer, né, pra querer mostrar serviço alguma coisa, passa alguns meses, o cara... Se queimou, se isolou, todo mundo queima o cara. É aquele funcionário de 20 anos que conhece o dono da empresa quando ele começou, e aí chega um dia e fala assim, ô, seu João, ó, esse homem que o senhor trouxe aí, ó, nossa senhora, eu vejo ele tratando o pessoal aqui, não é igual ao tempo do senhor. Então, é aí que eu falo para você. A chegada é fundamental. E outra, você chega vacilante na empresa. Bicho, os caras já vão olhar, ixi, esse cara aí, ó. Você tem que saber como abordar, tem que saber o que fazer e a gente dá um passo a passo. Mas só pra galera que tá assistindo a gente, ó, a dica é, entra gatinho. Como que gatinho entra? Vocês já viram gato andando no teto? Não, vai na moralzinha, cuidado para não pisar. Se o telhadão tá quente ainda, ele, vai na moral. Então, entra. Mas o que o gato faz? Ele olha tudo que tá observando. Exato. Não bate em nada, desvia. Mas ele vai andando em tudo. E aí, no livro, a gente vai ensinando esse passo a passo. O que você tem que fazer. Por exemplo, uma dica do que eu sempre coloco, conheça quem é seu escalão superior, né? Conheça. Mas o que? O nome, o time que ele torce? Não, meu brother. Conheça o escalão superior. Quais os princípios dele? Qual os princípios espirituais dele? Qual a conduta dele? Esse cara, ele tem uma conduta reta dentro do trabalho? Ou é o cara que está envolvido com um monte de sai com a turma, toma todas? E não tem nada errado de sair com a turma. É cada um. Mas você, como líder chegando, você tem que saber quem que é o cara, você tem que saber o que você pode efetivamente contar com ele ou não. E tem gente que entra querendo fazer média, ou meu chefe é chefe, não é seu dono. Então, assim, você tem que ter esse gato que vai andando tudo. Opa, sabe direito quem que é o cara. Porque você sabe... e outra, e por que você tem que saber? Porque seu escalão superior sempre vai poder influenciar em você. No teu espaço, nos seus resultados. Então, se você não aprende a observar e entender quem é o seu escalão superior, provavelmente você vai poder dar um tiro no pé, porque você vai fazer alguma coisa que esse cara vai boicotar um projeto. Ou Verdade, então, Jackson. Tem que entender, tem que conhecer o seu escalão superior. Pessoal, eu falo muito, lógico, da minha vivência, que a grande parte é dentro do militarismo, mas isso eu vi em várias empresas. Tem cara que já entra entrando... E assim, e aí fica o respeitão pomposo com relação ao escalão superior. Não. Você tem que entender quem é o seu escalão superior. Entender ali as pessoas, entender o negócio, entender a cultura da empresa também. Sim. Porque às vezes, Jackson, uma pessoa dessa vem de uma outra empresa, vem do mercado, e ela já, que nem você já citou aí que eu já vivenciei isso, a pessoa já chega ali, já quer mudar tudo. Mas, e aí? Ela já estudou ali, que nem você falou, já que as pessoas, né? O cenário, a cultura da empresa, né? O perfil das pessoas que estão à sua volta. Sim. Né? Que, aliás, se a gente fosse falar de perfil, já daria mais uma entrevista só para isso daí, né, Jackson? Sim. Então, assim, poxa, muito bacana aí as dicas aí, Jackson. Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente, é rapidinho. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta com o podcast Gestão em Pauta. Estou aqui com um grande amigo, um grande convidado, Jackson Dorta.
E você que está nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A sua participação é importante. Jackson, voltando aqui com o tema, você já deu aí uma grande explanação aí, falou um pouco da sua experiência. E me fala uma coisa, como se preparar para ser esse líder aí, né, que proporciona ali um ambiente adequado, não só pensar nas pessoas, mas também no resultado também, porque as empresas precisam de resultado também, né, Jackson? Sim. Você que também vem de uma corporação, né, da militar, tem essa questão dos resultados ali, né? Então, como que se preparar para ser esse líder? Olha, Cláudio, eu sempre falo uma coisa que é muito significativa, né? Como que você faz para você se preparar para ser um halterofilista? Treino. Não tem outro. E treino significa aprendizado, exercício, aprendizado, o tal do PDCA. Então, assim, líder não tem fórmula feita. Uma vez eu estava entrevistando até pessoas de uma instituição muito, muito séria, e aí, de repente, um deles falou assim, pô, mas, Jackson, líder nasce líder, né, cara? Porque você já vê o jovem que é líder, você já vê... Eu falei assim, meu irmão, olha, muito legal o seu ponto de vista, mas o que eu aprendi ao longo da minha experiência é que líder é escolha. Da mesma forma que você ser halterofilista, a escolha é sua. Da mesma forma que você ser um mestre em ciências quânticas, é uma escolha sua. Líder é à medida que você escolhe pagar o preço para ser líder. Quando eu falo isso, é você ter o preparo intelectual, você ter o preparo espiritual, você ter o preparo de relações com as pessoas. Então, você tem que se decidir que você vai ser líder e, a partir daí, se você começar a dar os passos na direção de ser líder. Como, por exemplo, comece a participar de eventos específicos para treinamento de líderes. Certo. Porque tudo você aprende alguma coisa. Se esse cara quer ser líder, assistir um treinamento seu, ele vai aprender alguma ferramenta. Se ele assistir o meu, ele vai aprender uma ferramenta. E ele vai, aonde for, ele vai aprender muitas coisas. Aí você começa a selecionar o que você entende que realmente funciona para você. Então, líder não tem fórmula mágica, não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula pronta, é verdade, Jackson. Mesma coisa de academia. Se quer ser líder, você tem que exercitar os seus princípios, os seus valores, os seus norteadores de liderança. E aí, como faz isso? Aí é uma outra prosa que um dia, quem quiser, a gente pode até falar especificamente sobre isso e como funcionou para mim. E é muito legal que eu sempre falo assim, olha, como funcionou para mim. Então, que eu não venho contar historinhas, não venho pegar livros, estudos e tal. O meu 80% do que eu compartilho é o que eu aprendi no dia a dia. Na prática. No campo de batalha. É isso. Tá? Então, fazer exercício. Quer ser líder? Começa a treinar você como líder. Aí você vai fazer a diferença. Qualquer um pode ser líder. Mas Sim. nem todos estão preparados ou querem ser líderes. Está tudo certo. Você precisa de gente em todas as áreas. Nem sempre todo mundo quer ser líder, né, Jackson? Sim, porque ser líder é pesado. É pesado. Não é tão simples assim, né? Legal. E, poxa, então assim, realmente a gente não nasce líder, ele pode construir, né? Então, o que eu penso, né, Jackson? A pessoa pode buscar ali o conhecimento, sim, né? Quais são as características de um líder. Ele pode até usar pessoas como exemplo, né? Sim, Você sim. acha que é interessante usar pessoas como exemplo, Jackson? Claro, meu. Quais são os seus exemplos? Né? Não, é muito legal que a gente estava falando sobre mentores. Vamos falar assim, quais são os mentores? E quando eu falo mentor, não é aquele cara que vai, te ajuda. Eu vou te falar uma coisa muito legal. Alguns dos meus melhores mentores eram aquelas pessoas que tinham uma conduta completamente contra o que eu acreditava que é correto. Então, assim, eu já trabalhei com pessoas extremamente manipuladoras, né? Então, o cara criava situações. E, de novo, eu ressalto aqui, eu trabalhei muito tempo em corporações de todas as naturezas. Então, eu já trabalhei com grandes multinacionais, grandes nacionais, trabalhei com bancos, né? Trabalhei com grandes instituições. Então, isso que a gente vai trazendo, e esse formato que a gente coloca nas coisas, não é exclusivamente dentro do que eu aprendi dentro da Polícia Militar. É muito mais amplo que isso, porque gente é gente em qualquer lugar. Verdade. Gente é gente em qualquer lugar. Então, os medos e os interesses que você encontra, se encontra em todas as instituições. Eu vou contar uma história de uma das empresas que a gente acompanhou e foi muito, muito significativa. De novo, eu falo para você. E aí é só para você entender o que é inércia e o que você pode sofrer quando você quebra a inércia.
Teve uma pessoa que foi contratada para um cargo, eu acompanhei muito bem isso, e ele veio de uma grande concorrente do mercado. Certo. E quando ele chegou até a empresa, a primeira coisa que ele fez, ele foi num departamento lá, e eles tinham um produto muito específico, que eram os impressos, tal, que tinha essa empresa. E esse cara que veio da outra empresa, ele chegou lá, quando ele começou já a assumir as funções dele lá, onde ele recebeu lá o orçamento de umas pastas que eles faziam lá, era personalizada, tal. E essas pastas, o orçamento que ele recebeu, cada pasta saía R$12,50. E da empresa que ele veio, que ele foi contratado no mercado, e da empresa que ele veio, essas pastas, lá eles faziam por R$3,50. R$3,50 para R$12,50. Então, a hora que ele chegou e já chamou os responsáveis pela compra da pastas e perguntou o que estava acontecendo, já causou um grande ruído na relação. Porque, pô, você acha que mercado é mercado. Hoje, internet, como é que uma custa R$3,50 e a outra R$12,50? Então, aí que eu digo para você. Aí você pode ou fazer de conta que não viu, tá? Ou se você realmente vai cumprir a sua função, você já chega e fala, opa, calma aí, não tá isso daqui não, vê isso daqui. Ô, João, onde você pesquisou isso daqui? Não, é que faz 3 anos que já é assim e tal. E aí você vai quebrando os paradigmas, né? Então, aí eu digo para você, e os mentores, eu aprendo muito com todo mundo. Mas teve muita gente que eu aprendia, que era como que ele fazia para criar aquelas situações que você via, de novo, interesses diversos, manipulações, etc. E do outro lado, pessoas fodásticas que eu encontrei na minha vida, que, putz, é que eu sempre me preservo de citar nomes, porque hoje tem toda uma situação que caiu na internet, caiu no mundo, né? Mas eu trabalhei com pessoas espetaculares. Lá na Polícia Militar tinha muitos caras que eram bons de rua. E é impressionante quando você vê, Cláudio, assim, tem pessoas que têm dons diferenciados, né? Então, eu lembro na polícia que eu trabalhei com um cara que era espetacular. Foi um dos a gente chama de polícia mesmo, polícia de rua, o cara que é bichão. Então, era muito legal que eu lembro... Polícia raiz. Raiz. Não, e esse cara era o cara. Então, e esse cara, ele tinha muita resistência. Resistência é quando os policiais são agredidos, eles reagem e conseguem deter a injusta agressão, anulando, né, o agressor. Né? Então, ele, efetivamente, ele para a injusta agressão. Aí, o que aconteceu? Esse cara era o cara. Né? Porque assim, ele começou a ter muitas ocorrências em que tinha situação e tal. Aí eu lembro que eu trabalhava numa unidade e ele foi colocado nessa unidade. Essa unidade era uma unidade aquartelada, né? Então era um pouco diferente. As nossas saídas eram muito mais programadas, então tinha toda uma outra dinâmica, né? E aí o que aconteceu? E ainda para colocar esse cara, colocar na administração, né? Que é a parte que daí o cara fica atrás da mesa. Daí o que aconteceu? Um dia ele catou uma Kombi e ele foi buscar um material em um determinado lugar. Ele encostou a Kombi naquela época, a gente estava falando de mapograph, né? Não tinha o Waze, né? Ele encostou lá para perguntar... Era um guia de mão. O mapograph, velho. É só quem tem cabelos brancos ou não tem cabelos como nós, né? Aí o que aconteceu? A hora que ele encostou lá, o trabalhador do posto de gasolina, ele parou para pedir uma informação. O cara, a hora que viu a viatura parando, e ele estava fardado, né? Tava ele, o motorista, o cara saiu e falou assim, são eles. Estava tendo um roubo ao estabelecimento. Caramba. Chegou a Kombi, os caras, a hora que viram a Kombi, eles atiraram contra os policiais, e os policiais reagiram e conseguiram anular a injusta agressão dos dois, aniquilando os dois meliantes, né? Então, imagina, o cara foi tirado da rua, foi colocado numa função administrativa, só que, mais, entre aspas, mais tranquila, né? Meu irmão, mas exatamente, atrás da mesa. Saída que o cara deu, tal. Isso foi uma das ocorrências que aconteceu. Então, assim, cada um tem um dom mesmo, sabe? E outras ocorrências dele eram todas ocorrências legítimas. Eu acompanhei algumas, estava junto em algumas ocorrências. Então, era um dos caras que realmente eu me inspirava, porque assim, o profissionalismo dele, o trato com a tropa, era um cara que era extremamente respeitado.
Mas aí eu digo uma coisa para você. O cara era disciplinado, era militar, mas o cara tinha um tratamento humano com as pessoas. E aí... Que é o que faz a diferença, né, Jacques? Faz a diferença. A humanização, né? Então, eu tive centenas de mentores. E quando eu falo centenas de mentores, eu tive soldados que eu sentei ali e eu aprendi muito, muito, muito com a história do cara, com a conduta deles. E eu digo para vocês, talvez uma das formas mais inteligentes, e já existem estudos absurdos que falam justamente sobre o quanto as trocas, em termos de agregar conhecimento, as trocas que você faz com as pessoas, por vezes são muito maior do que aquela troca formal que você faz numa faculdade para aprender. Hoje, você pega sobre liderança. Você tem MBA sobre liderança, o cara vai aprender 2 anos sobre liderança. Mas chega na hora prática, às vezes, e eu já vi isso, e chega na hora prática, a hora de tomar uma decisão que é correta, ou uma decisão que vai favorecer a quem está tomando a decisão, depois de fazer curso, MBA, ter diploma, mestrado, doutorado, na hora o cara toma a decisão que vai favorecer os interesses pessoais. Né? Então, aí eu digo para você, quem são os mentores? Com quem eu me relaciono, eu aprendo o que eu puder aprender. Eu observo, eu aprendo. Ontem eu tive com o Carlos Dias, um cara espetacular, que hoje a especialidade dele é network. Ele transformou o network numa relação de servir. Então é espetacular. E o que acontece? Eu aprendo, incorporo, reverbero, compartilho e tento principalmente, aí está a grande sacada, mudar as minhas condutas. Porque, Cláudio, não interessa o que você acredita, não interessa o que você fala, interessa o que você faz. A palavra comove, o exemplo arrasta. Então, você tem que olhar as suas condutas, porque é o que todo mundo vai olhar. Porque quantos estelionatários a gente não tem que fala bonito. Eu tenho certeza, só de falar para você com a sua história, assim, quantos caras que dariam uma palestra sobre ética que as pessoas chorariam, mas você vai ver a conduta do cara, nada daquilo que ele fala reverbera. Mentores, centenas de mentores. Todos com quem eu me relaciono, cruzam meu caminho, eu tento aprender e tento trocar. Jackson, será que essa pessoa que você fala aí, que fala uma coisa, mas na prática é outra, é aquele cara que de repente é o do livro? Faz o curso ali, ele lê o livro ali. Demagogo. Né? Mas aí ele não vivenciou aquilo na prática, né? Então ele não tem essa expertise prática. Você aprende com tudo, né? cara. Por isso que, como você citou uma coisa que eu achei bem interessante, de seguir exemplos, né? Eu falo por mim mesmo, Jackson, pelas empresas em que eu trabalhei, eu tive lá bons diretores e péssimos diretores. Então você acaba ali analisando o que é bom, o que dá certo e o que você não deve fazer como líder. Sim. Então, realmente, você dos pontos mesmo, até para a nossa audiência aí, Jackson, se você quer ser líder, né, para se preparar para o líder, uma das dicas, porque são várias, né, Jackson? Sim. Uma das dicas é seguir exemplos, né? De pessoas que você teve ali do lado a lado na sua, né, durante o seu trabalho, né? Você, por exemplo, na carreira militar, trouxe exemplos, e eu também na minha carreira de organização, né? Então, isso é fantástico. E o segredo é o seguinte, sempre aprenda com os bons exemplos e aprenda com os maus exemplos. É verdade. Porque, você não pode ser inocente. Imagina um ambiente que eu... Isso é prático, hein, Jackson? Não, sim. Aprende ter os sempre. bons e os ruins próximos. Sim. Os ruins é bom pra gente. Sim. Porque você vai aprender o que não fazer. Tem os bons próximos. E os maus mais próximos ainda. Isso é gestão. Vamos lá. Tem as perguntinhas aqui. Vamos fazer um aqui para não perder as prosas nossa? Jackson, bom, o líder, ele é líder em qualquer área da vida? Olha, Cláudio, é muito legal. Isso daí é uma das perguntas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Não, cara. Eu em alguns departamentos da minha vida, em alguns momentos da minha vida, em algumas áreas, eu tento ser líder. Hoje, por exemplo, eu tento liderar minha filha. Tem 11 anos de idade e cada vez mais eu coloco energia para tentar mostrar para ela esse caminho. Então, ela está na fase de empreendedorismo dela. Ela já abriu uma empresa de miçangas. Já abriu no Instagram a lojinha de miçangas, já está vendendo miçangas e ela já tem uma nova parceira, não é nem funcionária, nem só, que é outra amiguinha dela de 11 anos, só que essa amiguinha, ela é extremamente ousada, então ela vende bem. Então, eu já estou testando coisas com a minha filha. Hoje, nas outras áreas,
eu escolho muito onde eu vou colocar a minha energia, mas 80% da minha energia hoje está no Líder Club, tá? Porque esse papo de que líder é líder em todo lugar, esquece. Porque, eu vou na igreja eu não posso ser líder, porque líder tem uma coisa. Líder, você precisa de dedicação, tempo, energia, conexões. Você não vai conseguir fazer isso em todas as áreas da sua vida. Então, se você decide ser, o pastor é um líder lá, aí ele é o líder no condomínio dele, esquece. Você tem que escolher as áreas da sua vida que você vai impactar. Tá? No meu condomínio, hoje, eu já briguei muito para mudar meu condomínio. Coloquei muita energia nisso. Hoje, eu coloco na minha empresa e no meu condomínio eu sou mais um que vou lá, tento entender o que está acontecendo e fazer o que é certo. Mas participar, entrar, liderar, esquece, velho. Líderes do amor é paulada, é pancada para todo lado. É isso mesmo. Você fala muito dessa questão do líder do amor. O que seria esse líder do amor, Jackson? É muito simples, Cláudio. Assim, liderança é uma ferramenta, né? Que serve para o bem e para o mal. Vamos lá. Hoje nós temos aí facções criminosas que têm grandes líderes lá dentro. Inquestionável. Hoje nós temos aí grandes líderes em todas as áreas, grandes políticos que líder. E outra, um cara que é eleito, de um jeito ou de outro, se você pegar a essência do que a gente definiu como liderança, influenciar pessoas, são grandes líderes. Mas, esses líderes são líderes para quê? São líderes que o que eles fazem prejudicam muita gente, fazem o mal, sabe? Nós temos aí um exemplo maior aqui no Brasil, um cara que é um grande líder inquestionável, mas a história dele é uma história nefasta. E quem são os líderes do amor? São os líderes que o que ele faz impacta positivamente primeiro a ele. Tá. Porque tem gente que faz coisas que às vezes fazem mal para ela. Então, o líder, o que ele faz impacta positivamente para ele. E impacta positivamente para grande parte das pessoas que vão ser atingidas por essas ações. Você entendeu? Então, o líder do amor, o que ele faz, primeiro, é positivo para ele. E segundo, é positivo para todos que são impactados por essas ações. Esses são líderes do amor. Então, eu sempre falo, é o cara, hoje eu estou aqui para falar sobre liderança, porque às vezes tem gente que não está preparado para ser líder pela questão da vaidade. Então, o cara assume a função, ele já, eu sou o cara. Meu irmão, não. Líder serve 10 vezes mais do que os outros. Verdade. Líder, você tem que servir, você tem que ter humildade. Servir, né? Servir. Humildade não é ser servil. Olha que... E é louco, porque você vai entendendo as ideias, mas é humildade. É servir, estar a serviço de. No livro eu conto algumas passagens de coisas, de problemas que chegaram que eu pude servir irmãos que em várias situações, mas o livro eu conto algumas histórias e, eu me desdobrei para poder atender uma pessoa que estava precisando. Quanto maior é o seu poder, maior é a sua obrigação de servir. Verdade. Isso para um líder do amor. Para os líderes que não são do amor, quanto maior o poder, mais ele quer se locupletar, mais ele quer poder, porque ele não entende a responsabilidade. Pensa de novo naquele cara maior lá. Velho, o que ele fez? Ele serviu o tempo todo. Então, líderes do amor são esses líderes. O que ele faz impacta positivamente para eles e para todos, ou a maior parte dos envolvidos. As pessoas. Sim. E é o cara que está disposto a servir, está disposto a... tem a humildade. Líderes verdadeiros tem a marca da humildade. Seria também aquela pessoa que participa, que se envolve, lado a lado com seus liderados, onde ele diz nós e não eu. Sim, mas isso daí, Cláudio, é chavão. Porque, na verdade, muitas vezes o líder tem que tomar decisões pesadas que as pessoas não entendem. Né? Eu não irei polemizar aqui por N motivos, mas, por exemplo, tem uma pessoa que seria, para mim, a síntese de um grande líder, né? que está entre nós e promoveu mudanças gigantescas no nosso Brasil. E aí eu digo para você, muitos não entendem a grandeza do que esse cara fez. Da mesma forma, eu te pergunto uma coisa que, isso daqui é para apimentar, mas se Cristo, o cara, descesse na Terra hoje, ele seria crucificado mais rápido ou mais lento do que ele foi crucificado lá atrás? Hoje, se voltasse para a Terra... Boa pergunta, Jackson. Eu acho que seria mais rápido. Bicho, imagina o cara chegando aqui, mesmo ele mostrando, etc. Se naquele tempo ele mostrou tudo tal, naquele tempo você não tinha Zap. Hoje, em 2 tempos, ele seria cancelado. Imagina a hora que ele chegasse e falasse assim,
O templo de Deus está nos vossos corações e não nos templos criados pelo homem. Imagina o que as igrejas falariam. Esse cara seria crucificado em 10 minutos. 10 minutos. Olha, só isso que ele falaria. Imagina o cara chegar e falar assim, ó, o templo do Pai está dentro do vosso coração, não está nos prédios que foram construídos. Velho, a hora que ele falasse isso, já virava de ponta. Em 5 minutos, os senhores das leis já condenariam esse cara novamente. Ele se voltasse como homem, né? Não, sim, mas como fala na mesma condição que ele voltou da outra vez. Se lá demorou não sei quantos anos, né? Aqui, ó, em 6 meses o bichão já estava de novo preso e pode ter certeza. Então, assim, eu penso que essa questão é muito importante, a gente entender que o líder está para servir, meu irmão. Bacana, Jackson. Poxa, Jackson, estamos indo aqui, é uma pena, mas a gente está indo para os minutos finais aí do programa, né? Deixa uma dica de ouro aí para a nossa audiência relacionada à liderança. Liderança, olha, eu digo assim, vou deixar então 3 dicas, se você me permitir, sempre que eles falam assim, pô, Jackson, o que você entende realmente de liderança? Ó, 3 dicas aqui para você. Primeiro, líder, autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Então, toda vez, o chat GPT, eu joguei aqui assim, ó, maior qualidade de um líder. Aí ele falou assim, a capacidade de motivar e de inspirar pessoas. Isso daí é balela, pessoal. Isso daí é o que a literatura comum fala. Maior capacidade, maior qualidade de um líder, autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer, senão não faz nada. Segunda qualidade, autoconfiança. O autoconhecimento vai te dar autoconfiança. Então você vai começar, se você se conhece, você sabe o que você é capaz de fazer, você sabe como que você se posiciona, como que você faz, então você passa a ter autoconfiança. E terceiro, você passa a ter autorresponsabilidade. Aí você para de coitadismo, porque você entende o seguinte, você entende que todos os resultados da sua vida estão ligados às escolhas que você faz. Então para de coitadismo e aí você passa a ter autorresponsabilidade. Então eu diria para vocês, olha, se vocês querem entender já um princípio bacana, você tem que ter primeiro autoconhecimento, aí você vai ter autoconfiança e depois você vai entender o que é autorresponsabilidade. Esses 3 princípios você já começou a construir uma base poderosa para você realmente poder escalar e ter resultados extraordinários. Poxa, Jackson, bela dica de ouro. E na verdade, tudo começa pelo autoconhecimento, né, Jackson? Tudo pelo autoconhecimento, sempre. Pessoal, liderança externa é só para vender livro. A liderança verdadeira passa a hora que você passa a olhar para dentro de você mesmo. Entender quais são suas forças, fraquezas, seus medos e suas coragens. Mas é você com você. Não tentar ser um Superman, né? Não, tem que, porque daí cria... Não existe negócio de líder Superman, né? Não existe. Nós somos pessoas que tem fragilidade, né? Não existe. O ser humano, né? É que nem na polícia. Na polícia, quantas ocorrências que eu não fui com medo. Só que eu treinei. E quando você tem medo e precisa fazer, vai com medo mesmo. Mas você se prepara. Lembra que você perguntou qual a coisa mais importante? Você criar musculatura de líder. E não musculatura só física. Tem que cuidar do teu corpo. Tem que cuidar da mente. Mas principalmente tem que cuidar do seu coração e cuidar da sua alma. Porque por que você acha que um bombeiro, mesmo sabendo que pode cair um prédio, ele se joga para salvar uma pessoa? Porque não é só o racional. É porque é o que está no coração e na alma. E os líderes do amor têm que ter coração e alma poderosos. Uau, caramba, hein, Jackson? Profundo demais, viu? Poxa, bate-papo tremendo aqui, viu? Nossa, muitas dicas aí. Bom, gente, a cada final de programa, eu vou estar indicando um livro aí voltado para gestão, para carreira, para liderança. E o que eu vou estar indicando hoje é o do nosso convidado, Jackson Dorta, que é o livro Virei Líder e Agora. Onde adquirir esse livro, Jackson? Olha, eu vou deixar aqui, depois a gente já vai estar no vídeo aqui, mas hoje é através do link, né, da nossa editora, e você já vai poder estar reservando. Em abril está chegando aqui a primeira leva dos livros aqui, então assim, é muito legal. E quando chegar o livro efetivamente, daí nós faremos aqui em Guarulhos o lançamento de uma palestra em cima do conteúdo do livro. Então vai ser muito bacana. Pessoal, acompanha a gente aí, acompanha aqui as redes, com certeza eu vou vir aqui já perturbar o Cláudio quando chegar o livro. Com certeza. Vou perturbar o Cláudio aqui para a gente mostrar aqui, ó, tá aqui, pessoal.
Aqui vamos botar para rodar. Bacana, Jackson. Jackson, assim, foi um prazer ter sua presença, já te falei isso. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional, né? Deixa as suas considerações finais e as suas redes sociais aí para nossa audiência. Então, pessoal, já está aqui, ó, tudo Jackson Dorta. Principalmente no YouTube, que a gente agora, a nossa meta é chegar a 1000 assinantes lá no YouTube. Facebook Jackson Dorta, no Telegram Jackson Dorta, Instagram Jackson Dorta, e nós temos nosso grupo VIP no WhatsApp. Então, se você quiser, manda lá, vou deixar aqui o meu celular, é o 11 99726 6267. Manda o zap que eu te mando o link para você participar, para estar conectado e ver todo o movimento que nós estamos fazendo aí, no sentido de despertar os líderes que existem dentro do coração de cada um. Maravilha, Jackson, maravilha, maravilha. Bom, gente, quero deixar também o meu agradecimento em primeiro lugar a Deus e a toda a equipe de produção que contribuiu para levar esse programa ao ar. Abner Barbosa, produtor de edição e imagens, Solange Inácio, produtora administrativa, professor Devanilo Damião, revisão de texto, Gilberto Silva, diretor de núcleo e coordenação. Aliás, agradeço muito, foi o Gilberto Silva que me fez o convite, Jackson, para poder participar aqui do programa. Uma grande pessoa também, que eu admiro muito também. E também o Carlos Santiago, que é diretor de Relações Públicas. E a você que nos acompanhou, que dedicou o seu tempo. E eu aguardo vocês novamente na próxima quarta, às 15h30, horário Brasil. Me siga nas redes sociais como Cláudio Luve. Meu forte abraço. Tchau, tchau, gente.